Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Sou o Jefferson, este é o canal Filosofia Espírita. Hoje, dia 8 de julho de 2024, retornamos para dar continuidade ao estudo da série André Luiz. Estamos estudando as obras de André Luiz, a série A Vida no Mundo Espiritual, que a Federação Espírita Brasileira assim denominou, a essa coleção, bastante conhecida dos espíritas, a série André Luiz, que deve ser relida, reinterpretada, reentendida, diversas vezes, nas várias leituras que nós vamos fazendo, que nós vamos pegando coisas que não pegamos numa primeira leitura. Nós já estudamos aí alguns capítulos, vou apenas mencionar os já estudados, que estão todos aí na playlist do canal. Nós começamos aí com um novo amigo, que foi um texto do Emmanuel, apresentando o André Luiz. Depois, mensagem de André Luiz, também estudamos esse item, uma mensagem aí bastante clássica do André Luiz. Depois estudamos o capítulo 1, nas zonas inferiores, e o capítulo 2, Clarencio. Hoje vamos estudar o capítulo 3, a oração coletiva. Mas antes de começarmos, trouxe aqui o meu café, que é o marca registrada do canal. E vamos iniciar, Que tem algumas páginas aqui, para o vídeo não ficar tão longo, Então, capítulo 3, a oração coletiva. Começa assim, Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Então, André Luiz acabou de ser resgatado lá do umbral, E aí ele se sente aí, como um ferido comum, um enfermo. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosos. Então aqui vamos ter uma sequência de descrições panorâmicas de André Luiz. Clarencio, que foi o benfeitor que socorreu André Luiz, que ele conseguiu enxergar, depois da oração sincera, certo? Tem aí a questão do cajado, de substância luminosa, que muitos ainda encarnados ainda pensam no mundo espiritual como se fosse um Harry Potter, Não é bem assim, Vamos lembrar lá que desde Platão, Platão teve a inspiração de trazer na sua filosofia, a ideia lá, um mundo das ideias e um mundo sensorial, que era uma reminiscência do que ele se lembrava, da perfeição, em comparação com o nosso mundo sensorial, das colônias espirituais. Claro que as colônias, têm várias graduações. A colônia Nosso Lar, não é, vamos dizer assim, perfeita perante outras maiores, que existem, mas em comparação com o nosso mundo, há uma perfeição aí relativa, ok? Então não há nada de surpreender, essas belezas que nós encontramos na colônia espiritual, essas descrições aí que André Luiz vai fazer na sequência ainda, sobre as formas, as plantas, a arquitetura, a organização das colônias, a própria política, que em comparação com todas essas questões aqui do mundo sensorial, a gente poderia dizer, que chega aí num estágio de quase perfeição, Então, Platão foi muito importante, de trazer essa filosofia e já começar, a trabalhar essas ideias aqui entre os encarnados, dessa realidade superior. Que muitas vezes, ainda com o pensamento mágico, nós pensamos que é algo assim como se fosse uma ficção. Não, é apenas a realidade, Vamos lembrar que o mundo real é ali, aqui é apenas uma passagem. Branda claridade inundava ali todas as coisas.
Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, consegui identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Ele continua fazendo as grandes descrições, né? Inclusive a percepção do sol, né? Em vários momentos a gente vai ver, né, que o sol, né, ele é percebido ali no mundo espiritual de uma maneira muito diferente do que nós percebemos aqui, né? Já que aqui nós temos uma limitação, né, das nossas percepções sensoriais. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, a feição de grande hospital terreno. 2 jovens envergando túnicas de nível linho acorreram pressurosos ao chamado de meu benfeitor, e quando me acomodavam num leito de emergência para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso, expressão de afetividade aqui do benfeitor, né? Então, Clarencio, né, pediu aí para os condutores, eles depuseram André Luiz, né, numa maca improvisada, certo? Aí, André Luiz visualizou ali a porta de um edifício, parecia um grande hospital, né, que seria ali o edifício que iria acolhê-lo, certo? Percebeu ali 2 jovens envergando túnicas de nível linho, isso não tem nada que surpreender, né? Já que o perispírito ele pode adotar a forma que lhe convém, desde que tenha mérito para isso, né? Tem evolução espiritual compatível, né, para fazer essa plasticidade do perispírito. E aí, ao chamado benfeitor, colocaram ele no leito de emergência e conduziram ele cuidadosamente ao interior. E o ancião, que aqui no caso é o Clarencio, né, de maneira afetuosa disse, né, guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Então, veja, pavilhão da direita, né? André Luiz está sendo socorrido num hospital, né? E aqui tem toda a caridade de não mencionar em que local, qual o local, né, desse pavilhão à direita, né? Então, é mencionado ali só o espaço geográfico, né? Porque poderia ser dito aqui, né, que é um lugar de receber enfermos em condições gravíssimas, né? Em outros lugares, por exemplo, poderia dizer que era um local de receber espíritos aí que estão em momentos de desequilíbrio. Então, isso tudo, né, com o bom senso de um espírito benfeitor, com evolução intelectual e moral considerável, né, isso não é exposto, né, não há uma exposição do André Luiz, né, um ato de caridade. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram um leito acolhedor. Veja, um hospital, né? Aqui nós temos hospitais aqui no mundo sensorial, e lá, né, claro, algo mais confortável, mais amplo, né? Não estou falando aqui de luxo, né? Estou falando de simplicidade e organização, que é percebido para André Luiz. Envolvendo os 2 enfermos na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim. Então, André Luiz vai se dirigir aos 2, né, enfermeiros. Amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Ele faz essa pergunta para os 2, né? Um deles afagou-me a fronte como se fora conhecido pessoal de longo tempo e acentuou. Provavelmente já eram conhecido de experiências anteriores, só que André Luiz não se lembrava, né? Ainda não estava com as lembranças frescas, vamos dizer assim, né? Para se lembrar quem era aquele enfermeiro que acolhia ele ali naquele momento. Mas ele responde, né, o enfermeiro: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica.
A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Nosso Sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Então, aqui, né, na sequência, na resposta, ele diz que eles estão numa vizinhança à Terra, certo? Menciona o Sol e repete aquilo que eu mencionei anteriormente, né? Que quando desencarnado nós temos uma percepção melhor aí, né? Dessa estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos, tanto terrestres como espirituais. Meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda que invadiu o quarto, através das janelas, e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei então que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nolo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me assim ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime, depois de longos séculos de escuridão. Então, André Luiz tem a percepção que nunca tinha enxergado o sol realmente como ele era, né, quando encarnado. E agora despertava para essa percepção. Às vezes tarde, né? Podemos fazer isso enquanto encarnados. Muitas vezes não reparamos nas belezas que o Senhor nos concedeu aqui no mundo sensorial. A essa altura, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me, inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias amparavam minha alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Então é dado uma alimentação para ele, né? Um caldo reconfortante e água fresca, ok? E claro, os fluidos divinos ali estão inseridos nessas substâncias, né? Então ele diz que essa porção de líquido lhe reanimava inesperadamente, né? Se sentiu melhor. Não saberia dizer que sopa era aquela, se era uma alimentação sedativa ou se era um remédio. Mas o que ele entendia era o quê? Que aquelas energias amparavam a alma dele, né? E se comoveu com isso. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Ia ser surpreendido logo adiante. Mal não saíra da consoladora surpresa, a divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam meu coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. Então, depois daquela surpresa, né, que ele teve lá, né, com a alimentação, percebeu aí uma divina melodia penetrando dentro do quarto, né, uma harmonia, né, uma colmeia de sons. Então aquilo sensibilizou ele, né, atravessou o coração dele, ele menciona, né, ele perguntou para o enfermeiro o que era aquilo, né. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho consagrada ao Cristo, a ligação direta com as preces da governadoria. Então eles têm o hábito lá no mundo espiritual, na colônia Nosso Lar, e provavelmente isso deve acontecer em várias colônias, né, das esferas superiores, da prece coletiva, né, na qual a ligação direta com as preces da governadoria. É importante aqui mencionar que algumas civilizações, algumas religiões, né, têm algo muito parecido com isso, né. Os muçulmanos, por exemplo, eles param para orar, né, em determinado horário e fazem ali como se fosse uma oração coletiva, né. Então, naquela crença religiosa, você percebe, né, que tem uma sintonia, né, com essa prática do mundo espiritual. É interessante essas informações, porque não seria o caso de a gente mudar o hábito, né? Faço uma pergunta aqui, né? Enquanto a música embalsamava o ambiente, despedia-se atencioso.
Então estava tocando a música, ele estava percebendo a música, e o rapaz se despedindo. Agora fique em paz, voltarei logo após a oração. Se despediu dele. Empolgou-me ansiedade súbita. André Luiz ficou ansioso. Não poderia acompanhar-vos? Perguntei suplicante. André Luiz está com vontade de ir nessa prece coletiva. Está ainda fraco, esclareceu Gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, fez a pergunta para André Luiz. André Luiz vai aceitar, né? Aquela melodia renovava minhas energias profundas. Levantei-me, vencendo dificuldades, e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei ao enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóbada cheia de claridade brilhante pendiam delicadas e flóreas guirlandas que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes, atentos, pareciam aguardar alguma coisa. Contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam na mente, notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto, em atitude de prece, envergando alva túnica de radiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia, entre os que cercavam o velhinho refulgente. Então veja aqui, há toda uma descrição do momento que ele entra lá no grande salão, né? Vou sintetizar isso. Ele ainda escutava a melodia, né? Com dificuldade se levantou, agarrou no braço do enfermeiro, foi com ele de maneira vacilante ainda. E aí começou a ter várias percepções quando ele adentrou o salão, né? Aí ele descreve, né? A abóbada cheia de claridade brilhante, as delicadas guirlandas, né? A formação de símbolos de espiritualidade superior, tudo isso que ele veio percebendo, né? De beleza dentro do salão, né? Menciona que ninguém percebeu a presença dele, né? Todos estavam ali concentrados naquela prece, né? Ele já tinha vontade de fazer perguntas, né? Isso esfervilhava a mente dele. Ele notou também, né, que tinha uma tela gigantesca, né? Que tinha quadro de luz quase feérica, ele descreve, né? Parecendo com uma televisão, lembrando que a tecnologia que ele estava vendo lá, né? Por exemplo, a televisão, né? Estava em processo inicial aqui, ainda no mundo sensorial. Hoje já temos outros tipos de televisão mais avançados, né? E muito próximos do que ele diz aqui, né? Temos o plasma, temos outras estruturas, né, televisivas. Então, nada de surpreender quando se fala do aerobus, né, que ele vai falar mais na frente, e de outras tecnologias que ainda a nossa ciência vai entender, né, descobrir e explicar para a gente, né, como que funciona essa tecnologia avançada, que já existe no mundo espiritual em algumas situações. Ele percebeu que sentado no lugar de destaque estava um ancião, certo? Envergando a alva túnica, e tinha 72 figuras, né? Que são os ministros lá, né? Do nosso lar, que isso vai ser melhor detalhado logo adiante. E percebeu que o Clarencio estava lá naquela reunião. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa, que mais se assemelhava a leve sopro. Então, o enfermeiro foi respondendo às indagações que ele percebia pela linguagem do pensamento, né? Então, a linguagem universal dos espíritos é a do pensamento. Muitas vezes você não precisa manifestar verbalmente, né, oralmente, né, essa linguagem. Então, lá no mundo espiritual, muitas vezes o pensamento ali é instantâneo, um já recebe a ideia do outro. Então, aqui quando tem a comunicação com o médium, por exemplo, que
o espírito lá envia ondas mentais numa frequência muito rápida, e o cérebro do médium, muitas vezes, para codificar aquilo, né, o neurônio mais rápido que tem, né, muitas vezes ainda está a léguas do processamento, da velocidade, né, do pensamento. Muitas vezes na inspiração, na hora da psicografia, por isso que o médium às vezes demora para psicografar, né, que ele está processando aquela onda mental muito rápida e de repente ele começa a escrever, né, que o neurônio dele começa a decodificar aquele sinal, né, aquelas ondas mentais. Então, aqui, né, quando fala aí da linguagem do pensamento, então, extremamente simples entender isso, né? Não precisa o André Luiz perguntar, ele já percebeu pela linguagem do pensamento, que ele queria fazer uma pergunta, né? Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador, por meio da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Então aqui ele menciona que toda a colônia ali estava orando junto com o governador, né? Essa prece coletiva, por meio da audição, ouvindo, né? E tendo visão à distância, né? Lógico, porque eles não estão ali com o corpo material impedindo algumas percepções. Mal terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio no círculo dos veneráveis companheiros figurou-se-me tocado de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas fizeram delicioso staccato, aí tem uma nota, né? O que é esse staccato? Em música, tipo de articulação que resulta em notas muito curtas. Desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul. Outra nota, imagem simbólica formada pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia. Com estrias douradas, cariciosa música em seguida respondia aos louvores, procedente talvez de esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós, mas se fixávamos os miosortes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Então aqui menciona, né, as 72 figuras, que são os ministros do nosso lar, que mais adiante isso vai ser explicado detalhadamente, que nos vai permitir fazer algumas reflexões sobre a política do nosso lar, né? Interessante. Uma espécie de aristocracia intelecto-moral, né? Então, começou os hinos, certo? Clarencio teve a fisionomia ali alterada, né? Mais tocada de luz, o cântico celeste, né, com notas angelicais, ele vai descrevendo, de reconhecimento, pairava no recinto paz, alegria. Aí ele menciona, né, que as notas eram argentinas, né, e aqui, né, quem é especialista em música deve saber mais, né, tem o termo staccato, né, que é um tipo de articulação que resulta em notas muito curtas, uma sequência musical, né, ritmada. Desenhou-se ao longe um plano elevado, né? E um coração maravilhosamente azul. Isso não é de surpreender, né? Isso se deu pela formação mental dos habitantes da colônia, né? Esse símbolo. As formas pensamento, quando se estuda isso, né? Logo se percebe. O pensamento é vivo, né? É uma espécie de matéria, né? Mais sutil. Então, nada dificultoso, né, desde que haja sentimento real, né, fazer essa formação de um coração azul. Cariciosa música, ele vai descrevendo, né, respondia aos louvores, ele via miosotes celestiais, né, não conseguia deter nas mãos, né, meio que fluido, né, escorria ali, né, não ficava ali na mão. Isso passava energias
no contato com as pétalas fluídicas e dava tranquilidade, balsamizava o coração. E o último parágrafo do capítulo: terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, e foram 8, né? Depois a gente vai ver isso, o pobre coração saudoso e atormentado, a maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Então aqui ele encerra o capítulo, né, dizendo que se sentiu muito melhor, né, depois dessa prece coletiva, né, a primeira que ele ia observar, se sentiu confortável, né, um conforto que envolvia a alma dele, né, e agradeceu, porque depois de 8 anos que ele passou no umbral, né, que vai ser mencionado mais detalhadamente nos capítulos posteriores, ele se sentia aí, né, com renovadas esperanças, né. Então, na época que estava no umbral, estava quase sem esperança, né, no sofrimento que estava passando. No próximo vídeo, nós vamos tratar do capítulo 4, o médico espiritual, que ele vai ser examinado por um médico espiritual e vai começar a ter novas percepções da sua real situação. Assim, né, agradecemos, né, a presença de todos, que vocês possam curtir, compartilhar, comentar no canal. Para aqueles que gostariam, né, de fazer o estudo conosco, adquiram a obra, né, acompanhem, né, façam perguntas. Muitas vezes eu posso passar por situações aqui que me fugiu da percepção, e é interessante o comentário, né, o processo dialético, né, nós vamos ficar só na tese, né, no que eu declaro aqui, né, vamos apresentar antítese, né, para que tanto eu como vocês, né, consiga chegar numa síntese, né, num novo conhecimento, e assim o processo ir se aperfeiçoando cada vez mais. Ok? Então agradeço a todos e até o próximo vídeo.